Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio de cristão. Rogai por nós. São Bento, São Mauro, Rogai por Escolástica. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Tomás de Aquino diz, num texto assim, meio de passagem, não é que ele está tratando ex professo do problema. E eu me lembro mais de que caso que ele está comentando, acho que é um comentário da Sagrada Escritura. Mas ele fala de alguém, e ele fala, e nisso ele foi presunçoso, como é próprio da juventude. A juventude é presunçosa. Todos nós que já fomos jovens sabemos que a juventude é presunçosa. Mas eu estava pensando que a velhice também tem uma certa presunção, uma presunção que lhe é própria. Uma pessoa velha que nem eu, muitas vezes, justamente, é surpreendida, e nisso está a presunção. Eu me lembro de duas vezes, uma mais recente, a outra relativamente recente também, em que eu me surpreendi com a minha ignorância, porque a gente pensa, né? Em Portugal se diz, sabes por que o diabo sabe muito? Porque é muito velho. Em espanhol se diz de um jeito ainda mais bonitinho, mais elaborado, que el diablo é sábio, não por diabo, mas por Diego. E então a gente, quando é velho, a gente pensa que a gente sabe tudo. Acontece, a juventude pensa mais ainda. Mas acontece, eu me lembro que eu fiquei surpresa no dia que o agora Padre Jacinto, então Edivaldo, naquele tempo simplesmente Edivaldo, me telefonou para me dizer que estava marcada a ordenação dele, e ele me falou o dia 17 de agosto, e a minha primeira surpresa presunçosa foi 17 de agosto. Nossa, eu não sei que santo é dia 17 de agosto. Eu tenho uma boa memória para saber que santo é em tal dia. E eu não sabia. E depois aí a minha segunda surpresa presunçosa foi quando eu descobri São Jacinto, e eu não tinha a mínima ideia quem fosse São Jacinto. Isso me surpreendeu. Eu pensei que um pouco eu conhecesse mais ou menos todos os santos do calendário da igreja. E de São Jacinto eu não tinha a mínima ideia. Depois eu descobri com muita alegria quem era São Jacinto de Cracóvia. Mas muito mais recentemente, em outubro passado, eu fui lá para o Sumorum Pontífico, e sempre nós procuramos ficar em lugares religiosos, em casas religiosas. As irmãs onde nós costumávamos ficar, as irmãs brasileiras que cuidavam de uma casa ucraniana, tiveram que sair. Acho que os ucranianos descobriram que uma casa de hospedagem em Roma é uma coisa que pode dar bastante dinheiro, então tiraram a casa das irmãs. Elas estavam lá desde que o cardeal Slip tinha comprado esse palácio em Roma para receber os ucranianos, estavam lá acho que há mais de 40 anos, e tiveram que sair. Então fui procurar outras irmãs. Bom, e encontrei. É um pouco difícil, né? As casas religiosas em geral estão sempre cheias, porque são muito mais baratas que os hotéis em Roma. E aí descobri esse lugar que se chamava Santa Giovanna Antida. E de novo, como no dia de São Jacinto, a minha presunção de velha, eu pensei, mas quem é Santa Giovanna Antida? Eu nunca ouvi falar de Santa Giovanna Antida. Que santa é essa? E eu não tinha a mínima ideia de quem fosse Santa Giovanna Antida. E fomos lá para casa, descobri então essa congregação religiosa, que é uma coisa espantosa, é uma congregação religiosa que hoje tem 1000 irmãs na província de Roma. A província de Roma pega toda a Itália, mas elas têm 1000 irmãs na província de Roma, com a idade média de 80 anos. O que de 80 anos? 80 anos é a idade média dessas 1000. Então tem de 100 até 60. Tem de 100 até 60. Mas 1000, Alex, o que mostra isso? Que há 50 anos elas eram uma potência. Daqui a pouco não tem mais. Porque daqui a pouco não tem mais. Mas há 50 anos elas eram uma potência para ter, com todas as mortes que ocorreram, com todo mundo que deve ter saído, elas terem hoje em Roma, na Itália, 1000 irmãs, é um negócio imenso, não é? Bom, então eu fui assim me espantando. O convento, elas são muito gentis, etc. A superiora da casa parece
Ela é extraordinariamente alta, assim, para uma mulher ela é bastante alta, deve ser uma mulher que tem bem mais de 1,80 m, muito magra, que se veste com bastante elegância, uns conjuntos de calças, assim, muito elegantes, umas echarpes. Eu fiquei bastante tempo me perguntando, ela é religiosa, ela é leiga? Ela é leiga, ela é religiosa? Eu não sabia. Depois eu descobri que ela era a superiora da casa. E no convento, nós podemos ter visto entre 10 e 15 irmãs, cada uma vestida de um jeito. Tinha gente sem hábito nenhum, de calça jeans e camiseta. Tinha gente de saia jeans e camiseta. Tinha gente com um habitinho no meio da canela preto. Gente com hábito no meio da canela cinza. Gente com hábito azul. Gente com hábito branco. Véu maior, véu menor, sem véu. Tinha muito jeito. E aí um dia eu perguntei para minha irmã, as senhoras se vestem diferente, né? O que é isso? É de acordo com o grau? É de acordo com o tempo na congregação? Ela falou, não. Cada um usa o que quer. É assim, cada um usa o que quer. Então... É uma regra de trânsito em Roma, né? É como a regra de trânsito em Roma. Esse é o verde sempre, cada um faz o que quer. Exatamente. Não, mas em Roma eles são muito organizados. Quem descobriu a lei foi a Laura Palma. Fecha o farol, todo mundo para. Abre o farol, cada um faz o que quer. E funciona o trânsito em Roma. Bom, lá, acho que também funciona. É assim, cada uma faz o que quer. Na hora do ofício também. Na casa toda deve ter talvez umas 20 irmãs. É quando a gente as vê reunidas. Elas entram e cada uma senta onde quer. E reza de onde quer. É assim, é desse jeito. Bom, mas... E aí eu fui... Nessa primeira conversa, quando nós chegamos e fomos recebidas por uma... Tinha gente moça. Nós vimos duas mocinhas. Uma do Vietnã e a outra das Filipinas. Da Índia, exatamente. Uma indiana, eram duas mocinhas. Essas também usavam camiseta, uma camiseta polo. Tudo bem? Salve Maria. Então, nesse primeiro dia, estava essa senhora elegante lá, e eu falei para ela, aqui então se chama Santa Giovanna Antida, eu não conheço Santa Giovanna Antida. Quem é Santa Giovanna Antida? Ela falou, não conhece? Olha, fica com esse livro. Ela tinha vários na estante. Aí ela deu um para cada uma de nós. Giovanna Antida Touré. Aí eu descobri que Giovanna Antida é uma italianização do nome, ela tem um sobrenome francês. Foi a primeira coisa que eu percebi, eu falei, talvez seja uma francesa, Giovanna Antida Touré. E aí ela nos deu o livro, e na viagem, naqueles dias que a gente ficou lá para o Tomorrow, eu li esse livrinho aqui. E aí fiquei absolutamente encantada com Santa Giovanna Antida, vi que era uma pessoa que valia muito a pena conhecer, e comprei, descobri, com uma bibliografia, esse livro aqui, que é um livro bem um pouco mais, tem mais detalhes, e aí, então isso aqui eu li já depois que eu cheguei. Dela só existe um retrato. É um retrato que foi pintado em Nápoles, quando ela trabalhava em Nápoles, quando ela estava com quase 60 anos, 59 anos, é esse retrato aqui. Pena que não dá para vocês verem. Ela tem eu vou passar este livro para vocês olharem, porque é uma mulher para quem vale... Isso aqui é uma miniatura, uma pinturinha em porcelana. É uma pessoa que a gente vale a pena conhecer o rosto dela. Nem parece uma mulher de quase 60 anos. Aí, aliás, ela comenta isso, que as pessoas não acreditavam na idade que ela tinha. Que apesar de ela ter sofrido muito, ela não tinha rugas. Se vê que deve ter sido na juventude uma pessoa muito bonita. Porque ainda agora, com quase 60 anos, ela tem uma aparência muito agradável. Bom, e ela me interessou muito, porque ela é uma santa na Revolução Francesa. Ela tinha acabado de entrar no convento. Eu vou trocar porque eu vou querer esse livro. Roberto, por favor, vai lá, pega aquele livro. Essa aqui também está até mais fácil de ver. Está maior. Top, eu passo essa para as pessoas verem. Podia ter trazido um postal, mas não me ocorreu. Vocês não acham o rosto dela extraordinário? Eu acho um rosto extraordinário. Não é, Marcos?
Me parece um rosto de uma força impressionante. Depois vocês põem quando estiver no ar, vocês procuram na internet. É sempre isso aí que vai aparecer. Não existe outro retrato autêntico dela a não ser isso. Bom, então ela interessa muito por causa disso, por ela ser uma santa na Revolução Francesa e mais ainda, ela não só uma santa na Revolução Francesa, mas ela sobrevive à Revolução Francesa. E ela vai então passar por todos os problemas pelos que os católicos passaram depois da Revolução Francesa, que vão ser bem complicados. Vai haver situações muito difíceis, em que eu acho que devia ser bem difícil para eles saberem o que fazer. E acho que muita gente, como acontece hoje, acabou se desencaminhando bem. Eu nunca tinha me posto o problema, mas nesse livro aí fica muito claro o que os católicos que tinham sofrido com a Revolução acharam quando o Papa faz a concordata com Napoleão. Teve gente que vai resistir e vai acabar se fundando uma outra igreja, porque eles achavam impossível obedecer aquele homem que estava fazendo um acordo com alguém que era 100% revolução. Como é que eles iam obedecer esse Papa? Até bispos, muitos padres que tinham ficado escondidos, e esses padres, claro, tinham fiéis, que tinham dependido deles para ter os sacramentos, e que sabiam que eles tinham se arriscado por eles. E agora, esses padres diziam, não. Ou então, gente de dioceses, para quem onde foram nomeados bispos, que eram Giver, gente que tinha aceitado a Constituição Civil do Clero. Vocês lembram? Isso o Lang sempre nos explicava, que quando foi feita o concordata, nomearam metade dos que tinham resistido, uma parte dos que tinham resistido, uma parte dos que tinham aceitado a Revolução, e uma massa no meio. A maior parte era essa. A maior parte era essa. Mas ela, por exemplo, era de uma diocese em que o bispo era um que tinha jurão. E aí vai haver uma série de problemas. Ela primeiro vai fazer as constituições e não vai apresentar para o bispo, porque alguns padres já aconselham fazer isso. Ela não vai nem cumprimentá-lo. Mas depois outros vão dizer, não, agora ele é o bispo. Ele foi reconhecido pelo Papa. Se nós não aceitarmos, nós somos cismáticos. Mas vocês entendem que é uma situação terrível. E ela, a primeira casa dela, quem deu foi uma senhora, que quando foi feita a concordata com Napoleão, essa senhora vai aderir à Petite Église. Bom, e aí de repente ela se viu na rua, com um monte de irmãs, porque a Petite Église vai ser uma igreja fundada, nessa ocasião, justamente, eles não aceitavam o acordo com Napoleão. Eles queriam uma igreja contra-revolucionária. Que vai durar bastante, acho que ainda existe, não existe? Hoje só existem fiéis, porque não havia bispos, hoje para continuar ordenando os padres. Isso, né? Mas ainda existe alguns fiéis. A gente que se diz da Petite Église. Mas é um cisma real, eles não vão mais aceitar o Papa, que é uma pena. Mas, por outro lado, um pouco a gente entende a cabeça deles, não é? Como pode ser isso? Como pode ser isso? E como hoje, eu, sinceramente, eu morro de pena dos sede-vacantistas. Ainda recentemente eu soube de uma família que me é muito querida, uma família com quem eu tenho vínculos pessoais, que acabou um pouco aderindo ao sede-vacantismo, porque o que a pessoa disse? Não, esse padre, que é o padre que vem aqui e nos atende, ficou sede-vacantista. Então o que eu vou fazer? Eu não quero me meter nesse problema. Mas o padre diz que é pecado mortal assistir uma missa que seja aquela una com o Papa Nostro. A pessoa diz que é pecado mortal assistir essa missa, o padre.
E, portanto, na missa dele não tem isso. E esse outra pessoa aí que diz que não quer se meter no problema, mas vai lá e assiste essa missa, que não é una com o Papa Nostro. É una vai saber com quem. É una vai saber com quem. E diz que todos os institutos Ecclesia Dei traíram. Então, nenhum serve. Então, portanto, nenhum desses padres serve. Eu acho tudo isso uma loucura, mas eu morro de pena. Porque é tamanha confusão. Não é? Tamanha confusão, é muito difícil. Muito difícil a situação. Muito difícil essa situação dessas pessoas que tinham passado por todo o sofrimento da Revolução Francesa, que tinham sido perseguidos, mortos, parentes mortos, eles mesmos, e de repente vem lá o bispo que presidia o sínodo da Igreja Nacional. E agora é o bispo deles. Não é? Bom, então por tudo isso, Santa Giovanna Antida vai passar e ela vai sempre repetir uma coisa, que eu acho que tem que ser o norte de todos os católicos, sempre. Ela vai sempre falar: eu sou filha da Igreja. Eu sou filha da Igreja. Ela vai acreditar profundamente na promessa de Nosso Senhor do papado. Sabendo que o Papa não vai acertar sempre, mas que a única garantia da perpetuidade da Igreja é que haja Papa. E que se, enfim, que se por acaso não houver Papa, é como quando o Papa morre. Todo mundo sabe que não há Papa, que não pode haver um Papa que as pessoas não sabem se é Papa, tem Papa, não tem Papa, porque esse Papa que... Ah, tá bom, contaram só por ser vacantistas que não tem Papa em Roma. Se o papado fosse assim, não valeria a pena ter papado. Até uma vez conversando com um amigo que depois, infelizmente, ficou sede vacantista, acho que é sede vacantista até hoje, eu dizia a ele: fulano, como é que fazia um camponês do século VI para saber se havia Papa em Roma? Não tinha internet no século VI. Se para saber se tem Papa em Roma, eu preciso ler, ouvir, saber tudo o que o Papa disse, e preciso julgar da correção da doutrina do Papa em Roma, então não vale a pena ter Papa em Roma, não faz diferença ter Papa em Roma, porque nunca ninguém vai ter certeza se tem Papa em Roma. Se nós podemos ser juízes disso, então o papado não tem função. Porque a pedra sobre a qual está edificada a igreja tem que ser uma pedra visível. A gente tem que saber que a pedra está lá. Senão não precisa, senão não vale a pena, senão não tem como. Né? Porque toda a sociedade, ela depende de uma autoridade. Existe, claro, é uma questão importantíssima, a questão da doutrinária, a doutrina que o Papa ensina. É claro que o Papa foi posto lá para confirmar os irmãos. Não quer dizer que ele vai estar certo sempre. Nosso Senhor quis que a gente soubesse isso desde o começo. Na controvérsia entre São Paulo e São Pedro, quem estava certo era São Paulo. São Pedro estava errado. E voltou atrás. Então, dizer que o Papa é Papa e que o Papa é infalível nas condições que a Igreja dá, não significa pensar que o Papa vai acertar sempre. Por que a gente não deve pensar isso? Porque não é o que a Igreja ensina. Se a Igreja definiu quando é que o Papa é infalível, é porque a Igreja quer que a gente saiba que nem sempre o Papa é infalível. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é julgar que nós podemos decidir se há Papa ou não há Papa. E aqui no caso, ela vai se ver em situações muito parecidas com essa. Ela vai se ver em situações muito difíceis que, claro, eu acredito nisso e
a canonização dela própria, isso, ela tomou as decisões certas, mas foram decisões lancinantes, que muitas vezes a separaram de grandes amigos e de grandes pessoas que tinham sempre ajudado no apostolado dela, que até eram responsáveis, às vezes, por ela estar fazendo o que ela estava fazendo. Bom, vamos começar então um pouco com a vida dela. Ela nasceu em 27 de novembro de 1765, no Franco Condado, é assim que a gente fala em português? Franco Condado, que é uma região da França, perto da Bélgica, né, André? É ali que é o Franco Condado, né? É, né? Acho que é, sim, perto da Bélgica. Ela era a quinta filha de uma família que era uma família que estava bem, assim, que tinha bastante terra para trabalhar, enfim, não eram riquíssimos, mas era uma família que estava bem na vida. Só para vocês se localizarem um pouco, em 1765, esse ano em que ela nasce é o ano 65 ou 56? 65, 1765. É o ano que morre o imperador Francisco I. A Maria Teresa que depois vai ser mãe da Maria Antonieta, que era uma mulher de muito valor. Os soldados austríacos diziam por nosso rei Maria Teresa. Ela era uma mulher de muito valor, de fato. E em 1767 é o ano que começa já uma grande perseguição aos jesuítas, que vai em 69, o Clemente XIV vai extinguir os jesuítas. Mas em 67 eles já são expulsos de muitos lugares. Ela vai ter uma irmã depois, que vai ter importância na vida dela, porque essa irmã vai se juntar a um grupo religioso com o qual ela vai estar... A mãe dela, pelo jeito, gostava muito do nome Jana. Ela se chama Jana Antida e a irmãzinha dela se chama Jana Barba. Antida é um santo padroeiro da região, é um homem. Assim como a nossa irmã se chama Maria José, tem o primeiro nome feminino e o segundo um nome masculino, mas ali na região dela talvez fosse comum, como ele era um grande padroeiro, Santa Antida, então deram para ela o nome de Jana, Joana, o primeiro nome, e depois Antida. E a outra irmãzinha vai ser Joana também, Jana, e vai ser chamada de Jana Barba. Eu vi cartas dela, já muito velha, em que ela assinava simplesmente Antida, como é normal uma pessoa que se chama, né, como as Marias no Brasil. Maria era tão comum que normalmente as Marias se chamam pelo segundo nome. E ela também... ela foi, desde pequena, uma menina muito dada à reflexão e à oração. Ela gostava muito de rezar, era uma criança muito reflexiva, me parece, embora acho que aqui não diz isso em nenhum lugar, mas me parece que era uma pessoa muito inteligente. E uma menina que gostava, porque quando ela estava brincando, de repente, quando os colegas viam, ela tinha ido para a igreja visitar o Senhor. Ela era uma menina muito assim, muito piedosa, desde sempre. E sempre uma menina muito séria. Não que ela não fosse alegre, mas ela era muito séria. Em 1776, com 11 aninhos, ela vai fazer, então, a primeira comunhão dela. E com a primeira comunhão, a vida religiosa dela vai ficar muito mais fervorosa. É a partir daí, sobretudo, que ela ela procura ir para a missa todos os dias, ela para as brincadeiras para ir rezar, e vai ficando uma menina muito piedosa. Só que em 1781, quando, portanto, ela está com 16 anos, é isso, né? Ela vai ficar órfã da mãe. A mãe vai morrer e ela vai ficar a dona da casa. Então aí ela tem vários irmãos, não sei quem já tinha casado nessa época, certamente alguns dos mais velhos já tinham casado, porque ela era a quinta filha.
Mas enfim, eles têm uma propriedade rural para administrar e ela vai ficar tomando conta da casa, o que vai contrariar os planos dela. Nesse tempo, ela já estava pensando que ela queria ser religiosa. Mas aí, nesse momento, parece que é uma coisa que não dá para fazer. Como é que ela vai largar o pai com uma casa de campo? Precisa muito de homem, sem dúvida, mas também precisa de mulher para administrar. E é o mesmo caso, aliás, de Santa Catarina Labouré. Santa Catarina Labouré vai ter muita dificuldade de ir para o convento, porque ela também fica órfã, acho que aos 13 anos, e ela era a pessoa que mandava numa granja grande, de um trabalho enorme, e vai ser muito difícil o pai dela deixá-la entrar no convento. E com a Jana Antida acontece um pouco a mesma coisa, mas ela, acho que nesse momento ela nem fala de ir, mas em 82, com 17 anos, ela faz voto de castidade perpétua. Um dia na igreja, ela está rezando, e ela faz voto de castidade perpétua. Em 1785 vai chegar na aldeia dela um novo pároco. Isso vai ser importante para ela, por quê? Porque esse novo pároco vai pela primeira vez, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer na vida dela, ela vai receber uma função de apostolado. Ela está com 20 anos, e esse pároco vai transformá-la, ela junto com a Jeanne Barbe, as duas vão ficar as catequistas da paróquia. Então vocês veem aqui, nós já estamos em 85, está se aproximando a Revolução Francesa. Em 4 anos vai ter caído a Bastilha, né? E ela então agora é catequista. Então ela passa a ter uma função que era importante, para a aldeia era uma função importante. E em 1786 o pároco está muito contente com o trabalho dela, de tal modo que ele vai fundar uma espécie de escola paroquial, uma pequena escola paroquial feminina, e vai encarregá-la da educação dessas meninas. Vai dar para ela um grupo, né? Naquele tempo as coisas não eram tão, digamos, formais, o pároco podia simplesmente fazer isso, ele mesmo fez a escola dele, ele mesmo decidiu quem ia ser a professora e diretora. Eram meninas que vinham então cotidianamente para a paróquia, e a função dela era ensiná-las a ler, a escrever, ensinar o catecismo e até ensinar bordar, ou fazer qualquer outra coisa que fosse considerado um trabalho feminino. Vocês sabem que antigamente era tão comum nas escolas religiosas que as irmãs ensinassem trabalhos e tudo, que quando minha mãe, agora no século XX, viu? No século XX, não no século XXI. Minha mãe me pôs na escola, um pouco depois do meio do século XX, 1964, ela julgava que no colégio das irmãs eu ia aprender também trabalhos manuais, eu ia aprender a bordar, a fazer várias coisas desse tipo, porque na terra dela, quando ela estava lá, as pessoas que iam para os colégios religiosos aprendiam essas coisas. Bom, em 1787, ela faz 22 anos e ela conseguiu convencer o pai dela. Assim que ela tinha ficado maior, ela tinha falado que ela queria ir embora, que ela queria ir ser religiosa, e a intenção dela, tinha havido várias conversas sobre isso, várias possibilidades tinham se apresentado, ela tinha chegado inclusive a ir a um Carmelo e até chegou a pensar mesmo em entrar lá, mas rezando na Capela do Carmelo, o dia que ela foi conversar com a madre, ela teve uma tão grande repugnância de entrar no Carmelo, que depois, quando ela conversou disso com o padre, ele falou: olha, acho que isso é um sinal de Deus. É estranho, porque ela estava muito interessada em entrar no Carmelo. E aí o padre achou que essa oposição interior que ela teve foi uma coisa de Deus, e disse para ela: é melhor você não entrar não. Então. Mas então, quando ela está com 22 anos, finalmente ela escolheu uma casa religiosa e ela vai para Langres, porque Langres tem um lugar que é uma espécie de postulantado das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é um santo francês
que tem até hoje um prestígio enorme. E até, ele é chamado de Messias Vincent, mas até hoje ele tem prestígio. Mas no século XVII, ele era, acho que a maior celebridade da França. Era um homem que ficou até preso nas galés. E agora eu acho que foi num naufrágio, ele acabou sendo escravizado, ele acabou ficando um pouco escravo, se não me engano, de maometano. Mas eu me lembro mal, agora faz mais de 20 anos que eu li a vida dele, e essa parte me escapa, mas eu sei que depois ele vai ter muita pena dessas pessoas, vai fazer um trabalho de apostolado com essas pessoas que são escravizadas nos barcos para remar. Ele vai ter muita pena, porque era uma coisa que ele conhecia de perto, ele conhecia a miséria em que viviam aquelas pessoas, a completa falta de Deus, a revolta, tudo que era de ruim. Mas ele vai ser um santo muito conhecido. Ele era muito amigo de São Francisco de Sales. E ele e São Francisco de Sales tiveram o mesmo projeto. Eu acredito, eu li a vida dos dois separadamente. Então não sei, é muito difícil saber o que duas pessoas conversaram. Não é? Digamos que um dia alguém quer escrever, sei lá, a vida do André e a vida do Padre Jacinto. Eles fizeram tais coisas juntos. Tá bom, mas o que eles conversaram? Eles conversaram antes, eles conversaram depois, como é que foi? Ninguém vai saber, a história é uma coisa extremamente difícil de fazer. Mas São Francisco de Sales quis fazer isso. Ele quis fazer uma congregação religiosa que as irmãs não tivessem clausura e que elas pudessem trabalhar em apostolado e particularmente ajudar os pobres. Mas eles dois viveram no século XVII. No século XVII, estavam começando a ser aplicadas, sobretudo na França, onde essas regras demoraram muito para ser aplicadas, as regras do Concílio de Trento. E quem já leu a vida de Santa Teresa de Jesus sabe que no século XVI os conventos femininos estavam com uma grande confusão. Santa Teresa de Jesus mesmo diz, na autobiografia dela, que um pai preste muita atenção para que convento ele manda a filha. Porque para alguns conventos, mandar a filha é a melhor maneira de fazê-la perder a alma. Até ela fala, eu não estou falando do meu. Ela disse que no dela havia algumas coisas inconvenientes. Uma das coisas inconvenientes que tinha no convento dela é que as irmãs recebiam rapazes a hora que elas muito bem queriam. E era um entra e sai contínuo no convento das irmãs, recebendo visitas. Mas parece que no convento dela eram visitas, realmente visitas, que eram recebidas no locutório e era só isso que havia. Mas em outros lugares havia coisas muito mais graves. Muito mais graves. Bom, por causa disso, por causa dessa grande confusão que havia nos conventos femininos, além de que era coisa comum que cada irmã se vestisse como bem lhe aprovesse. Ainda que, por exemplo, usando o hábito, mas ela resolvia que o dela ia fazer de seda, que ela ia pôr um pouco mais de franzido não sei aonde. Os móveis encomendavam cada uma para sua cela aonde queria. Faziam-se reuniões nas celas, as pessoas recebiam visitas nas celas. Então, era uma grande confusão. Uma das reformas que o Concílio de Trento vai fazer é uma reforma dos conventos femininos. E vai exigir o quê? Que os conventos sejam fechados. Ninguém mais entra. É proibido entrar. Elas não saem, porque também era muito comum que as irmãs saíam. As irmãs saíam continuamente. Santa Teresa de Jesus mesmo vai ser mandada passar um tempo com uma senhora, depois um outro tempo com uma outra pessoa. Por causa disso também, claro, havia uma crise de grande pobreza no convento. Porque para que alguém vai dar dinheiro para aquelas moças ficarem lá batendo papo e recebendo visitas? Não é? É difícil. Para que as pessoas vão colaborar para a manutenção de uma coisa que parece para elas que tem pouco proveito espiritual? É difícil. Então havia também isso fazia também com que as irmãs tivessem muito que recorrer às famílias. E, como diz lá o ditado, o
provérbio latino, está no direito romano isso, dependência econômica gera sujeição. Se as famílias estão sustentando, elas mandam. Então, se a moça vai sair, não vai sair, como assim? Eu estou sustentando ela e quando eu quero que ela venha para minha casa, ela não pode vir? Então, havia uma série de abusos e o concílio, então, vai fazer regras severas. Eu não sei se isso vem diretamente do concílio ou se é uma coisa de Santa Teresa de Jesus. Mas a regra do Carmelo, as irmãs podem conversar no locutório. É uma salinha, não sei se todos vocês já viram, mas é uma salinha pequena, que tem cadeiras, e a sala é dividida por uma parede e tem uma abertura com grade. Uma abertura com 2 grades. A regra do Carmelo manda. Tem que ter uma grade de barras verticais e uma outra grade de quadrada atrás. E tem que ser uma grade de modo que não passe a mão de uma pessoa. Tudo isso determinado por regra. E, a não ser que seja um bispo com quem se conversa, ou pai, mãe e irmãos, a cortina por trás da grade fica fechada. Então, era assim que, pelas regras, eu só conheço a do Carmelo. Não sei se era uma coisa geral nos conventos ou se era a regra do Carmelo só. Mas era assim pela regra do Carmelo. Bom, então, quando, no século XVII, essas regras estão começando a ser aplicadas na França, a regra que mandava fazer seminários, por exemplo, ainda não tinha começado na França no tempo de São Vicente de Paula, no século XVII. E quando São Francisco, então, pede para Roma, e ele era um bispo e um bispo de grande prestígio, mas quando ele pede essa congregação, é negado. Não, irmãs têm que ficar trancadas, e a congregação que se chamou das visitandinas, porque era em honra da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, e elas iam visitar os pobres, a congregação pôde se chamar visitandinas, mas elas não puderam visitar ninguém, elas ficaram trancadas. É, até hoje, uma congregação contemplativa vai ser fundada por Santa Joana de Chantal, que era uma santa, e quando ela era casada, ainda, ela ficou viúva depois, aí ela vai fundar a congregação, até tem uma cena celebérrima, quando ela vai sair de casa para fundar, o garoto dela de 14 anos se joga no chão, aos gritos, não vai, se joga no chão, na porta, e fala, a senhora só sai dessa casa por cima de mim. Ela fala, tá bom, meu filho, e passa por cima dele para sair da casa. Então, tinha um santos desse calibre, mas quando ela era casada, quando numa grande fome os pobres vinham no celeiro, vinham buscar trigo, ela foi dando, até que uma hora a empregada falou, madame, il n'y en a plus rien. Falou, não, você se enganou. Tem sim. Madame, eu já varri o celeiro, não tem mais nada. Você está enganada. Você faz favor de subir a escada e ir lá. E quando a empregada foi, ela não conseguia empurrar a porta de tanto trigo que tinha brotado dentro do celeiro para distribuir para os pobres. Bom, mas apesar de ter uma santa desse calibre, Francisco de Sales não conseguiu. Então, São Vicente de Paulo vai fazer uma coisa diferente. Ele não vai fundar uma congregação religiosa. Ele não vai ter irmãs. Ele vai começar. Ele tinha uma pena da miséria, porque Paris era uma miséria. Era uma miséria não de falta de dinheiro, era uma miséria de corrupção. Havia tanta criança abandonada, porque eles tinham uma aparência de religião. Então, havia uma quantidade imensa de bastardos, de crianças que não eram filhas de gente casada. Só que as moças não tinham coragem de ficar com os filhos. Então, o que elas faziam? Elas punham na roda. Todo convento tinha isso, é um cilindro, né? Que tem uma abertura, e é o jeito de passar as coisas para dentro dos conventos. Essa abertura vem para fora e vai para dentro, ela gira a roda. Então as crianças eram postas na roda.
Tocava a campainha quando a irmã ia ver o que tinha na roda, um bebê. Havia uma quantidade enorme. Mas a coisa era tal que o governo teve que tomar providência. Precisa fazer alguma coisa com essas crianças. E o que o governo fazia? Pagava mulheres que recebiam uma pensão mensal para cuidar dessas crianças. E aí tinha mulheres que eram especialistas nisso, ficavam com 3, 4, 10. E aí o que São Vicente vai descobrir? Que muitas delas davam láudano para as crianças. Láudano é um entorpecente. A criança dormia o dia inteiro. Não dava trabalho nenhum, não precisava nem dar comida. Depois de um tempo a criança morria, claro. Mas não tem importância, ela já ia receber outra. Ela continuava recebendo a pensão. Então havia gente que vivia disso. Vivia dessas pensões do governo e deixava as crianças lá, todas laudanizadas até morrer, mas não tinha problema que morria. E quando morria um, já tinha chegado outro, o governo estava sempre mandando, porque era muita criança. Então, havia uma corrupção moral, mas claro, muita criança na rua também. Uma miséria. A ignorância era tanta que em Paris, a maioria dos padres só sabia a missa depois do Pai Nosso. São Vicente vai fazer cursos para ensinar o começo da missa. Os padres eram ordenados porque sim. Um rapaz queria ser ordenado, ele arrumava um bispo que ordenava ele, ponto. Não tinha estudo para ser padre. São Vicente vai ter um sucesso enorme, porque ele vai começar a fazer retiros de 10 dias. Antes de ordenar padres, ele vai começar a propor isso para vários bispos, um monte de bispos vai querer. Nesse retiro de 10 dias ele ensinava os mandamentos, ele ensinava os sacramentos. Para eles, para serem ordenados, saberem alguma coisa. Então vocês calculem o clero que estudava. Claro, tudo isso vai arrebentar na Revolução Francesa. Mas então o que São Vicente vai fazer? Que ele não podia então fazer um convento, porque se ele fizesse um convento, essas moças... Então havia uma miséria também humana de toda essa gente abandonada em Paris. Que como é que cresciam essas crianças? Então, ele quer gente para cuidar dos pobres. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer religiosas, ele vai juntar moças, e por isso ele não vai chamá-las de sœurs, elas vão ser as filles, em francês é moça, les filles de la charité, filhas da caridade ou moças da caridade. Claro, põe um monte de mulher para morar junta, vai cada um usar a roupinha que quer. Isso não passa na cabeça de ninguém. É claro que não é assim. Se elas estão deixando o mundo, é óbvio que tem que ter um abandono dessas coisas. Ai, tem que combinar a saia com a blusa. Porque qualquer moça de bom gosto, se ela vai se vestir com um padrão social, ela vai querer uma coisa que combine, que seja uma coisa que tenha uma certa elegância, é normal. Então, claro, sempre, desde o tempo de Santa Paula, São Jerônimo, nos anos 300, quando junta um grupo de mulheres para viver só para Deus, dá uma mesma roupa para todo mundo. Mas ele não podia dar para elas uma roupa de religiosa. Se ele desse para elas uma roupa que fosse exatamente uma roupa de religiosa, ou seja, um véu, que é o que mais define, ele ia ter o mesmo problema que teve São Francisco de Sales. Isso ele não queria. Então o que ele vai fazer? Ele vai vesti-la com as roupas das camponesas em volta de Paris. Claro, todo mundo da mesma cor. Certamente as camponesas em volta de Paris vestiam cada uma cor. Mas ele vai pegar aquilo que era o padrão de roupa de camponesa, vai fazer cinza para todo mundo, vai pegar a touca que usavam as camponesas na região em volta de Paris e vai fazer elas usarem aquilo. Elas não são freiras, elas são moças que se dedicam à caridade. Elas moram juntas, elas rezam juntas, e por isso também, até na regra, ele vai escrever, ser muito delicado em escrever a regra. Ele não fala em voto, ele fala em promessas. E como é que elas fazem as promessas? Em particular, todo mundo na mesma hora, num certo lugar lá da missa, mas cada uma para si, baixinho.
Porque isso é uma promessa particular. Uma promessa particular, qualquer confessor dispensa. Não é aquilo que a gente considera... A igreja tem muitas... A questão do que é um voto solene, o que é um voto público, tudo é muito determinado. Elas não tinham nada disso. Eram só promessas pessoais, particulares. E elas saíam sempre 2 a 2. E o que elas iam fazer? Elas iam fazer comida na casa dos pobres e dos doentes. Elas trocavam os lençóis, elas lavavam a roupa, elas pensavam as feridas e ao mesmo tempo elas iam ensinando religião para aquelas populações miseráveis que não sabiam nada. Elas mesmas tinham uma vida espiritual intensa, acordavam muito cedo, rezavam, depois tinha horas do ofício que elas iam rezando ao longo do dia, e começou a ficar comum em Paris ver aquelas duas. Elas tinham um jeito peculiar de andar, sempre olhando para o chão, com aqueles 2 vultos cinzas, com a cabeça branca e carregando o potinho da sopa. Fazer sopa, essa é uma das grandes ocupações delas, para essa população miserável da rua. Mas sempre com essa... E visitar as pessoas das casas, porque viviam também, gente que vivia na maior imundície. As filhas da caridade, elas vão desenvolver toda uma técnica que vai ainda espantar o meu pai no século XX. Papai, quando foi pro exército, foi em 45, meu pai justamente fez 21 anos quando a guerra estava acabando. Ele chegou a pensar que ia para a guerra e a guerra acabou. Então, mas ele teve uma crise de apendicite e foi para um hospital do Porto, das filhas de caridade. E até morrer, meu pai falava nisso. Ele tinha uma admiração por aquelas religiosas. E uma coisa que ele comentava é que elas entravam no quarto, elas trocavam toda a roupa dele, elas trocavam a cama sem descobrir. Ele falou que parecia que elas pareciam mágicas. Como é que elas conseguiam fazer aquilo? Chegavam 2, faziam tudo assim com uma delicadeza absoluta. E eu vi lendo o livro de Santa Giovanna Antida, porque Santa Gianna Antida, que eu aprendi, o primeiro livro foi italiano, fui pesquisando em italiano. Ela vai, um dos grandes trabalhos dela vai ser ensinar técnica para as filhas dela. Ela vai, de fato, ela vai absorver isso muito. Bom, enfim, porque desde o começo ela pensou primeiro em ser contemplativa, por causa dessa grande devoção que ela tinha muito vocação para a oração. Mas quando ela começa a educar as crianças, aí ela fica muito com essa ideia que precisa ajudar as pessoas. Então, ela vai tentar ainda pensar em ir para o Carmelo, mas vai mudar de ideia, e aí em 1787 ela vai para Langres, onde tinha um postulantado. Naquele tempo, as filhas de São Vicente de Paula, o postulantado era de 2 meses. Depois de 2 meses, elas já iam para Paris para entrar no noviciado. O noviciado todo mundo fazia em Paris, é muito comum nas congregações religiosas. Normalmente o noviciado se faz num lugar, que é o lugar em que você vai adquirir o espírito daquela congregação. É o lugar que, digamos, dá unidade para a congregação inteira. Ainda mais as filhas de São Vicente de Paula precisavam muito disso, porque elas nessa ocasião já estavam em muito lugar. Vocês calculem, os prefeitos de cidade, todo mundo queria essas irmãs que vinham cuidar dos pobres. E também, elas também cuidavam de meninas, também davam aula para meninas. Juntavam as meninas, ensinavam a ler, ensinavam a contar, ensinavam trabalhos manuais. Então, claro, era um negócio que todo mundo queria. Precisava muito. E elas tinham também muita efetividade no apostolado. Então, todo mundo queria. Ela vai para esse hospital de Saint-Laurent, que é em Langres. Fica lá 2 meses e no dia 1º de novembro de 1787, mais ou menos 1 ano e meio antes da Revolução estourar, ela chega na casa-mãe em Paris.
Eu acho que a casa-mãe é onde Santa Catarina Labourré viu a Nossa Senhora, é aquela casa que a gente sempre visita, onde tem a medalha milagrosa, na Videbach. Foi para lá que ela chegou, então, em novembro, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, de 1787. Ela chega, então, em 87 e já em novembro de 88, eu não sei, ela vai ainda como noviça, mas ela já recebe uma missão. Ela já vai... Isso acontecia às vezes. Nem sempre as noviças necessariamente completavam o noviciado na casa do noviciado. Quando era uma pessoa que se julgava que já estava, digamos, espiritualmente preparada, e como sempre todo mundo está precisando de muita gente para trabalhar, o noviciado, até hoje, pelas constituições da igreja, ele é um tempo de muito recolhimento. Muitas casas religiosas até hoje, durante o tempo de noviciado, as pessoas não encontram nem com os pais. Elas não saem para lugar nenhum, elas ficam só em formação. Dom Bosco vai ter uma dificuldade enorme de aprovar os salesianos por causa da questão do noviciado. Porque como a garotada dele trabalhava sempre, eles entravam na congregação e já estavam em sala de aula, já estavam no pátio, já estavam... Então, Roma vai ter muita dificuldade em aceitá-lo como congregação religiosa por causa do noviciado. Isso aí eu li não em biografia de Dom Bosco, o Lemoine acho que passa muito por cima sobre isso, mas eu li depois uma biografia do sucessor dele, do Padre Rua. E nessa biografia do Padre Rua explicava toda essa questão muito bem. Bom, o fato é que ela, menos de um ano depois... a gente tem um caso célebre. O Padre Anchieta veio para cá novício. E o Brasil era um lugar para onde só se mandava gente muito segura. O próprio Padre Anchieta vai escrever nas cartas: cuidado com quem vocês mandam para cá. Aqui precisa de gente muito forte. As Índias atacam os padres que chegam. Então tem que ser gente muito segura. Então mandarem um novício é porque de fato a pessoa que mandou tinha bom olho para homens. Ela sabia que o Padre Anchieta era de segurança. Mas ela também, então, como noviça mesmo, ela vai, já com o hábito religioso completo, para Borgonha, para Alice Saint-Reine. Você conhece esse lugar, André? Saint-Reine. Há uma grande devoção por Alice Saint-Reine. Não se sabe direito o que é, que santa é essa. Mas há na França a convicção de que ela ajuda as pessoas a terem filhos. Eu uma vez num birro qualquer na França, justamente eu estava perto de Alice Saint-Reine e eu demonstrei mais uma vez a minha ignorância e a moça me explicou e disse que ela mesma tinha conseguido a filha dela pela devoção por essa Alice Saint-Reine. E que então todo ano ela ia a esse lugar para agradecer porque ela tinha conseguido essa filha. É na Borgonha. E ela vai então para lá, mas é muito difícil a gente saber hoje questões de saúde, né? Eu tinha um médico amigo da família do Lando. Muito famoso, como que era o nome dele? O irmão dele foi ministro. Pinotti, isso mesmo. E o Pinotti dizia: a medicina só começou a existir no século XX. Até o século XIX, a única coisa que a gente fazia era curandeirismo. Ninguém tinha ideia, de fato, do que as coisas eram mesmo. E quando dava certo era por acaso. Eu não sei, talvez ele exagerasse. É experimental, né? Tinha uma experimental, né? Toma isso aqui que funciona. Mas ele disse que, de fato, a teoria era completamente errônea. Não se sabia, de fato, o que as coisas eram. Era uma... Então... Mas o fato é que ela, não sei exatamente porquê, eu também, de fato, não sei nem do que ela vai morrer muito depois. Mas quando ela vai para esse lugar,
Se a gente pensa o Franco Condado e a Borgonha, é tudo a mesma coisa. Mas lá eles achavam que não, que eram os ares, que esse lugar fazia mal para ela. E ela vai ficar, então, bastante debilitada. E ela vai ser mandada de volta para o noviciado, de volta para a casa-mãe. Então ela vai ficar relativamente pouco tempo nesse lugar, e por causa da saúde, sempre o noviciado, as casas de uma congregação são lugares que se vai para trabalhar. O noviciado, às vezes até o noviciado combina com o lugar em que estão as irmãs mais velhas, aquelas que já não podem trabalhar tanto. Então o noviciado é um lugar que sempre vai ter enfermaria. A Santa Bernadette, por exemplo, nunca vai sair da casa do noviciado. Ela nunca vai receber a missão dela, porque normalmente nas congregações como é que é? Você faz o noviciado e aí você recebe a tua missão. Para onde você vai? Para que casa você está indo? Santa Bernadette também nunca saiu do noviciado, porque normalmente os noviciados são casas maiores, mais aparelhadas, que vão ter enfermaria, que é um lugar em que as pessoas doentes podem estar. As casas de trabalho, não. Normalmente não vão ter um lugar para cuidar de uma pessoa doente. Ali é lugar de gente que vai trabalhar, que vai cuidar dos outros. Então, ela é mandada de volta para Paris. E aí, nós já estamos em dezembro de 88. E justamente em dezembro de 88 acontece uma coisa na família dela, como ela saiu, e o pai dela concordou, mas de muito má vontade, que ela saísse. Ele achava que ela tinha que ficar lá e tinha que cuidar da casa, mas enfim. E aí ele vai até escrever uma carta para ela, dizendo isso: já que você me abandonou, eu me casei. Então o pai dela vai se casar de novo, e ela vai voltar para Paris. No dia 13 de julho, um dia antes da queda da Bastilha, um grupo de homens armados vai tomar a casa dos padres da missão, a casa dos chamados lazaristas, a casa do ramo masculino da congregação. Então eles veem, toda essa movimentação que depois vai ser muito contra a igreja, ela já desde o começo se manifestava. Que todo mundo fala da queda da Bastilha, mas a gente normalmente não sabe que um dia antes foi assaltada a casa dos lazaristas. Então as coisas já estavam assim. Antes do 14 juillet, o 13 juillet, eles atacaram os lazaristas. Que, no entanto, gozavam de muito prestígio, justamente, porque eram gente que cuidava dos pobres. E aí, então, o que vão fazer? Por medida de segurança, vão dispersar as noviças. E ela vai voltar para Langres. Vai voltar para aquele hospital, que foi o primeiro do Saint Laurent, de onde ela tinha vindo. E também porque, justamente lá, era um hospital. E aí ela logo se restabelece. Voltando para Langres, ela se restabelece. Então ela é chamada de volta para Paris e mandada para o Hospital dos Incuráveis. Uma das coisas que as Irmãs da Caridade cuidavam em Paris era esse hospital, de pessoas que não tinham possibilidade de vir a sarar. Então, por doenças várias, havia de tudo, lepra particularmente, todo tipo de doença. Então, normalmente, muito doença de pele. Coisa que as pessoas estavam cobertas de feridas, enfim. E era uma das coisas em que elas trabalhavam. Então, ela vai ser designada para o Hospital dos Incuráveis. Em 1790, a situação... Em 12 de julho de 90, a Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero, que vai depois dar toda a perseguição da igreja, vai começar com essa lei. A partir daí, quem mandava na igreja na França não era mais o Papa, era o governo.
Não é? Então, foi um ato francamente cismático. E, de uma certa maneira, todos os católicos fiéis ao Papa estavam, a partir daí, fora da lei. Então, a Madre Geral das Irmãs da Caridade, que morava em Paris, a manda para Chopin-Antiev. Mas aí o que acontece? Em novembro, Chopin-Antiev era um hospital delas, uma casa delas. Em novembro, o clero de Chopin-Antiev jura a Constituição Civil do Clero. E aí a Jana escreve para a Madre Geral e pede para ser transferida. Diz que ali ela não vai ficar. Com aquele clero, ela não vai ficar. E aí, na Páscoa de 1791, em 1791, em 10 de março, o Papa faz uma bula, a Coda Liquantum, e ele vai condenar a Constituição Civil do Clero. Até aí, alguns podiam estar, digamos, ainda em dúvida se dava ou se não dava. A partir daí, não há mais dúvida possível. Mas então, na Páscoa desse ano, logo depois dessa condenação, a superiora então a chama de volta para o Hospital dos Incuráveis. Mas, ainda em 91, logo depois disso, logo depois que ela chega, o hospital vai ser fechado pelo exército. E as irmãs vão ser mandadas embora. Vocês calculem o que é isso, hein? Um hospital de incuráveis que de um dia para o outro não tem mais pessoal. Quem é que foi lá fazer o serviço no dia seguinte? Calculem o caos social que essa gente está fazendo. Com a expulsão dos jesuítas aqui no Brasil, nós estamos com um problema educacional crônico. Porque foi assim, de um dia para o outro não tinha mais escola. Aí criaram os mestres régios. Mas onde tinha todos esses professores para dar aula, para toda essa gente para quem os jesuítas não davam mais aula? Eram exércitos de professores que os jesuítas tinham. De repente, acabou. Com uma penada, o governo destrói tudo. E aqui foi isso em hospitais. Então, não, eu estou fazendo confusão. Ainda em 91, houve uma tentativa de assalto, mas ainda em 91, o exército vai impedir que a turba tome. Claro, mas a situação está ficando muito difícil e vão começar a procurar sair de Paris. E em janeiro de 92, ela vai então para a Diocese de Amiens, ao norte de Paris, né? Um hospital que elas tinham também em Brest-sur-Somme. E até então ela tinha noções, ela era muito mal alfabetizada. Vocês viram que eu fui contando a vida dela? Em nenhum momento eu falei de uma escolarização. Mas peraí, mas ela não educava aquelas moças? Educava, mas ela ensinava o pouco que ela sabia. A educação de meninas, sobretudo, a questão de ler e escrever não era considerado mais importante. Você aprendia muita coisa de cor, aprendia o catecismo, aprendia muitos trabalhos, mas ela até então, enfim, ela tinha um conhecimento de acadêmico, se a gente pode dizer assim, muito, muito, muito pequeno. Nesse lugar, ela vai se dedicar a estudar. E ela vai então também começar a aprender medicina. Porque era um hospital em que havia irmãs que já entendiam de medicina, da medicina da época, evidentemente, uma medicina do século XVIII, mas ela vai se transformar numa grande expert em medicina e farmácia. Ela vai ensinar as outras muito bem. E
Na metade de abril, vem a autoridade civil de Bray-sur-Somme. Somme é o nome do rio, né? E eles vêm com uma escolta armada e eles impõem o juramento às irmãs. Todo mundo tem que jurar e ela se recusa. Aí um deles pega, dá uma pancada nela com o cabo do fuzil e quebra as costelas dela. Que corajoso, né? Que corajoso e que corajosa ela era. Porque as outras juraram. E ela não jurou. Ele foi covarde. Aí ela jurou, ela não jurou e ela mandou ela de volta para Paris. Porque aí ela ficou de repente incômoda. Essa irmã que não jurou. E ela volta com as costelas quebradas. E de uma tal maneira que ela, em 5 de novembro, vai receber a extrema-unção. Isso aí já é 1793. Em 21 de janeiro tem a morte do Luís XVI. Estão proibidas todas as associações religiosas, mesmo caritativas. Então as outras lá, coitadinhas, quem jurou, jurou à toa. Porque às vezes elas se davam essa desculpa, entendeu? A gente precisa continuar trabalhando, ajudando essas pessoas, que vai ser de todo mundo se a gente tiver que sair, né? E aí não teve jeito. Foram desfeitas todas as associações, mesmo caritativas. E no dia 5 de novembro, as irmãs são dispersas, acabou a congregação de São Vicente de Paulo. E todo mundo tem que voltar para casa, tem que voltar para a família. E ela então, ela não vai voltar para a família dela, porque com o casamento do pai dela, a situação familiar tinha ficado um pouco... O pai dela já tinha ficado zangado com ela, porque ela tinha ido embora. Agora, o pai tinha morrido. Quem mandava na casa era a madrasta. Ela não tinha mais propriamente uma família para onde voltar. Então, ela vai para Besançon, que é a cidade maior, ali perto da região dela, é a região dela. Ela conhecia pessoas em Besançon, mas ela não tem uma casa propriamente para onde voltar. Bom, em Besançon, ela é hóspede de uma senhora nobre, chamada Devana. Ela é hóspede dessa senhora. Ela vai reencontrar com o irmão dela está no exército revolucionário. E ela conversa com ele, enfim, sobre isso. Claro, porque ela era uma não jurona. E o irmão dela era soldado. E ela vai então procurar fazê-lo voltar à religião. Ela vai acabar tendo sucesso. Ele vai se converter. Mas a situação dela vai ficando cada vez mais complicada, porque ela é uma pessoa ex-religiosa que não jurou, está hospedada na casa de uma pessoa, mas enfim, ela é um incômodo para o lugar, para a pessoa. Ela se sente numa situação estranha. Ela é uma pessoa que, enfim, tem tudo para ser perseguida, para ser morta, e tá ali na casa dos outros, que, enfim, que não são família dela. E aí ela vai voltar para a aldeia dela. O irmão dela tá voltando para casa, esse que é soldado, e ela vai voltar para a aldeia dela e vai começar a viver lá, na aldeia dela, onde todo mundo a conhece. Ela vai viver lá. O pároco está desaparecido, está escondido, e ela vai começar a viver lá. E aí, no verão, rebenta uma epidemia.
uma epidemia violentíssima. E aí, ela e a irmã vão começar a trabalhar como quando ela estava com as irmãs. Ela vai ensinar a irmã e elas vão começar a ir na casa das pessoas, a cuidar delas. E é um negócio contagioso, todo mundo está morrendo, mas elas não têm medo. E ela vai pensar isso. Ela tem voto de castidade. E ela vai pensar, eu estou continuando com a minha vocação. Era isso que eu queria fazer, é isso que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. E vai continuar fazendo. Então, embora o prefeitinho ali, todo mundo saiba que ela é uma religiosa da caridade, que ela não jurou, vai todo mundo fazer vista grossa. Era muito útil ter alguém que cuide dos doentes. Que era muito útil ter alguém que cuide dos doentes. Então, ela com a irmã, meio... mas o que ela faz quando ela vai nos lugares? Terço. Para quem não sabe, ela ensina. Ela excita todo mundo à contrição. E traz padres escondidos para as pessoas se confessarem. Então ela vai ser denunciada. Em dezembro, ela é denunciada e ela é chamada no comissariado. Isso aqui é 1794. Quando ela vai no comissariato, me dá outro livro que eu queria ver se eu mostro o diálogo para vocês, que é muito interessante. Aqui, ó, em 27 de julho, é o dia que começa o grande terror. É esse ano. Ela está fazendo essas coisas numa época em que as pessoas eram mortas por nada. Eu tive em Paris em 89, em 1989, 200 anos da Revolução. Houve uma grande exposição sobre a Revolução na Conciergerie, que foi uma das prisões da Revolução, né? Foi o Palácio de São Luís, São Luís construiu para palácio dele, mas depois os reis mudaram para Versailles, e a Conciergerie vai virar meio quartel, tal, não sei o que, e na Revolução vai ser prisão. Maria Antonieta saiu de lá para ser morta. Eu vi o cartaz original do século XVIII, uma lista de condenados, e tinha um garoto de 16 anos, condenado à morte porque estava com uma medalha de Nossa Senhora. Então era nesse clima que ela fazia isso. Que ela saía, ia de casa em casa, ensinava a rezar e trazia padre de noite escondido. Ela tinha que, às vezes, andar sozinha pelo meio de campo, pelo meio de floresta. Muitas vezes ela acabava de cuidar dos doentes 6 da tarde e saía para ir buscar padre. Quando ela acabava tudo, estava amanhecendo. E aí ela ia de novo para a casa dos doentes, para começar de novo a ronda, de ir na casa de cada um, etc, etc. Bom, mas aí então ela é chamada no comissariato, vamos ver se eu acho aqui. Aqui eu queria mostrar uma outra coisa. É exatamente nessa época. Ela e a irmã, elas decidem que elas vão fazer as duas juntas de uma comunidade religiosa. Vocês veem a audácia dos santos, né? Que ora para resolver fundar uma coisa, né? Mas elas decidem isso, que elas vão ser uma comunidade e que ela vai conseguir, ela vai fazer uma congregação enorme. E aqui tem uma conversa dela, ela vai saber, está cuidando dos doentes, né? E ela vai chegar num padre que era um padre Jureur. Ela chega para cuidar dele. E aí tem aqui a conversa. Ele fala: irmã, tenha piedade de mim. Faça o possível porque eu estou perdido. Eu tenho confiança na senhora. Eu sei que a senhora sempre foi uma santa menina desde a sua infância. Aí ela fala para ela: tenha confiança em Deus. Por que a gente sabe dessas coisas? Porque ela vai ser na velhice muito acusada. E um padre vai mandar ela escrever um relato da vida inteira dela. Chama-se, como é que é? Confession de simple vérité. Então, e também para uma sobrinha dela, na velhice, quando ela está em Nápoles, tem uma sobrinha dela que mora com ela. E para a sobrinha ela conta muita coisa, como é natural, né? Sabe,
um tio velho que conta, não, então, porque um dia, lá. Então, essa sobrinha, então a gente tem bastante documentação sobre a vida dela, por causa desse relato de simples verdade e por causa das anotações da sobrinha dela. Então ele fala para ela, eu tenho confiança em você, ela fala para ela, tenha confiança em Deus, Ele pode tudo, eu não sou capaz de nada, mas eu vou fazer pelo Senhor tudo o que for possível. Então ela prepara poções, e ele começa a melhorar. Mas a família chama um médico e o médico fala, não, ele está perdido. E aí a família quis chamar um padre constitucional para dar os sacramentos para ele. Afinal, ele mesmo era padre e ele era um padre constitucional. E ela vai perguntar para ele, por que você vai recorrer a um padre cismático? O senhor quer perseverar na sua perdição até o fim? É a misericórdia de Deus que o chama com essa doença a voltar para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E aí ela pergunta para ela, mas em que nós somos cismáticos? Ele fala, porque o senhor não está mais submetido à igreja, porque o senhor fez um juramento a um governo que persegue a igreja e os seus filhos, que tenta abolir a religião, profana as igrejas, que quebra os altares, faz adorar mulheres como deusas. Ela estava bem informada, né? Os cadafalsos e a terra estão escorrendo o sangue dos mártires. Mas o Senhor prestou o juramento para não sofrer. E o Senhor entrou nas paróquias como um intruso, pela porta de trás e não pela porta da igreja. É só a igreja que pertence enviar, e ela não enviou o Senhor. Aí ele fala assim, a igreja não disse nada, o Senhor que não quis escutar. Ela falou pelos breves do Papa e condenou essas abominações. Aí ele fala para ela, você tem razão. Mas ele já está chorando, e eu prometo que eu vou prestar atenção. Fala, mas o senhor quer confessar com um padre católico? Fala, sim, mas onde é que eu vou encontrar? Aí ela fala, eu vou trazer um para o senhor. Ela fala, mas a minha família vai tomar conta da porta. Ela fala, eu vou fazer ele passar pela janela. E aí ele ainda não vai querer. Ele fala, mas você acha que eu estou em perigo de morte? E aí ele vai... E ele vai ficar vivo. E ele vai ficar vivo, e aí um dia ela vai encontrar com ele na rua e vai falar para ele, Senhor, quando o senhor estava com medo de morrer, o senhor me deu umas boas esperanças. E agora, e aí o senhor não fez nada, o senhor resistiu à graça e à sua consciência. E aí ela vai conseguir. Ele vai falar, é verdade, e poucas semanas depois ele vai se encontrar com o padre clandestinamente, e ele vai se confessar com o padre clandestinamente, com o padre não giver, e a partir daí ele vai passar a ajudá-la. Ele vai passar a arrumar padres, e aí buscar padres para os doentes dela, e vai passar a ajudar ela. Conseguiu. Então, por que eu quis ler essa história? Porque o Nando dizia que a coisa mais difícil do mundo era converter um padre. e ela, até isso ela convenceu. Mas aqui o que eu não estou achando... Bom, então ela está fazendo isso. Ela começa a cuidar dos doentes, e aí, o que ela faz mais? Ela resolve começar a dar umas aulas para as meninas. E ela começa a reunir gente na casa dela todo dia. É uma coisa espantosa. Não é, André? Para quem sabe o que era o terror. Ela era de uma valentia que se manifestava em tudo. Uma vez, ela teve que lutar com o fulano que atacou. Porque ela andava sozinha, era extremamente perigoso. Em tempos em que não havia mais lei, não havia mais nada. E ela andava sozinha sempre, à noite. Porque ela, para salvar essas pessoas, ela fazia absolutamente tudo. Mas esse dia, então, chegou o comissário. Ela foi denunciada. Nós estamos em o terror correndo. Era o primeiro domingo de novembro de 1794. O que ela fazia, coitadinha, de domingo? Ela juntava todo mundo
Eles pegavam o missal, ela lia os textos do missal, eles rezavam o terço e fazia isso. Bom, enfim, ela foi denunciada. Mas esse primeiro domingo, ela leu uma coisa que eu não sei exatamente o que era, uma coisa que chamava Adresse aux Français. Era Manifesto aos Franceses. Esse texto, diz o texto aqui, que circulava clandestinamente, tinha sido trazido para ela por um padre clandestino. Ele era um texto que apoiava os cristãos fiéis e desmascarava os erros dos outros. Como esse padre que falava, por que a gente é cismático? Não, Roma não falou nada. E ele desmascarava. Mas isso, claro, entre os dela, como em todo lugar, tinha algum traidor. E aí ela foi denunciada para o Comitê de Segurança. Esses comitês de segurança eram o terror do distrito de Baume-les-Dames, que era onde ela estava. E aí ele veio lá. E aí ele pergunta para ela, o que você leu? E ela fala para ela, eu li o Evangelho. Nós estamos na época da liberdade. Exatamente. Aí ele ainda fala para ela, o Evangelho, ela fala, sim, o Evangelho, o senhor conhece? Ela era bem atrevida mesmo. Aí ele fala assim, eu proíbo que você junte gente. Ela fala para ele, eu não junto ninguém, vem quem quer. E aí ela vai entrando na casa dela, e ele vai indo atrás dela e brigando com ela, e ela rezando. E aí ele falou assim, amanhã eu vou para Baume-les-Dames, que era o chefe ali mais pertinho. Ela falou assim, por que o senhor não vai para Besançon? E de fato, no dia 4 de dezembro, vem 2 de Besançon para procurá-la. Ela foi então denunciar mais alto, e agora já não é o regional ali, chegou gente. E o que ela estava fazendo? Ela estava dando aula. Então, chega, eles vão lá para o centro do governo, né? E mandam chamar. E ela está dando aula. E aí, quando chegam lá para avisar, ela fala assim, ela estava fazendo as crianças repetirem a lição. E ela resolveu terminar a classe, que aqueles senhores podiam esperar. Só que aí eles vieram buscar. Aí ele falou para eles assim, não precisam me esperar. Assim que eu acabar a aula, eu vou lá. Eu não sei se eu consigo fazer perceber. Claro, chegou o oficial de justiça lá e você espera que todo mundo em aula. Exatamente, estou dando minha aula. Ela é de uma coragem. Porque ela tinha assim, ela não ia se dobrar para eles. Vocês vão me matar? Tá bom. Tem ocasião que vai fazer essa vida de matar. Tá bom. Vocês vão me matar? Tá bom, mata. É isso que eu quero, pode matar. E aí eles não matam. Ela, de fato, ela não ia se dobrar para eles. Ela fazia por um... Entendeu? Não é porque ela era uma turrona. Era um princípio. Eu não me dobro a essa gente. Eu vou fazer aqui minha obrigação. Estou dando essa aula aqui por amor de Deus. Eu vou dar minha aula por amor de Deus. Eles que esperem. Eu não os reconheço. Eu não me dobro a eles. E aí as pessoas, ela ia passando, porque todo mundo a chamava de irmã, claro. Entendeu? Então conta de uma pessoa que falou para ela, pobre irmã, onde é que a senhora vai? E ela responde, je vais à fête, fica tranquilo, eu não estou com medo. É a causa de Deus, Ele a defenderá. Olha que bonito. E ela vai lá. E aí eles tinham transformado a hoteleria, o hotel, em palais de justiça, ia ser ali o tribunal. E aí, então, nós viemos aqui por sua causa. Diga-nos, o que você leu nessa assembleia? Eu li o Evangelho e orações, quando as pessoas estavam sendo mortas porque tinham uma medalha. Eu li o Evangelho e orações. Você sabe que essas assembleias são proibidas. Eu sei que Deus não as proibiu. Ele disse, ao contrário,
que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele estaria no meio deles. Muito mais, com muito mais razão ele vai estar se for mais gente. As leis não querem essas assembleias. Sendo cristã pela graça de Deus, eu conheço a sua lei, a de Deus. Ela me manda servi-lo como boa cristã e de não me conformar com as leis dos homens quando elas são contrárias à sua. De sofrer e de morrer pela defesa da santa lei e para proclamar a minha fé em Jesus Cristo, a exemplo dos apóstolos que assinaram com seu sangue. Eles não sabem o que dizer para ela. Eles simplesmente escutam e não sabem o que dizer, porque eles veem que ela não tem medo nenhum, que eles podem falar, tá bom, então a gente vai te matar. E fala, tá bom, já isso que eu estou falando. Que os apóstolos também tiveram que morrer. Aí mudam de assunto. Você ensina a juventude, que ensinamento que você dá para eles? Eu ensino para eles o catecismo cristão, a conhecer a Deus, a rezar e amá-lo e servi-lo como bons cristãos. Mas você tem que instruí-los segundo as leis atuais. Você mesma tem que seguir as leis atuais. Eu os ensino segundo a lei de Deus e da Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, como eu mesmo fui ensinada. Mas você tem que ensinar pelos livros novos. Eu não conheço esses livros novos e não quero conhecê-los. Eu amo meu próximo como a mim mesmo e eu não quero enganá-lo. Você vai ensiná-lo ou você vai ver? Ele fala, então ela responde para ele, eu só temo a Deus. Os homens podem ameaçar e matar o meu corpo. Eles não podem matar a minha alma. E o que vai acontecer? Eles vão mandar ela para casa. Eles vão mandar ela para casa simplesmente. É uma coisa espantosa, só que está acontecendo em 1794. Mas Nosso Senhor fez o que ela pensou. É a causa de Deus. Ele a defenderá. Ela fala simplesmente para eles o que ela pensa. Eu não conheço esses livros. Eu não quero conhecer. Eu não vou ensiná-los. Eu, no meu próximo, como a mim mesma, eu não vou mentir para eles. E pronto. Vocês querem me matar? Matem. E é isso que acontece. Acho que agora já são quase 8h30. É melhor eu ir parando, não é? Eu conto uma outra vez, eu acabo de contar a história dela. Tá certo? Mas não é uma santa interessante? Não é? Então tá bom. Então vamos rezar a Maria para terminar? Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós.